Olá, meus queridos, tudo jóia? Bom, o professor Aldo hoje tem alguns detalhes para nós conversarmos sobre a geologia do Brasil. O nosso país é um país que geologicamente tem um território muito velho, muito antigo. O nosso país hoje ele encontra dentro de uma característica chamada de país central, dentro de uma placa tectônica, no centro de uma placa tectônica. Nosso país ele tem uma formação de relevo composta essencialmente por planaltos, planícies e depressões. Esses planaltos, essas planícies e essas depressões são divididos da seguinte forma. Nós temos planaltos, todas e quaisquer formas do relevo que estejam superiores a 200 metros de altitude e onde o processo de desgaste do relevo de erosão ele supera o processo de sedimentação ou aglutinação. Planície, toda e qualquer forma do relevo abaixo de 200 metros de altitude, onde o processo erosivo ele não é tão grande, ele é mais o processo de sedimentação, acúmulo de sedimentos. E as depressões são divididas em absolutas, relativas e periféricas. Uma depressão absoluta ela acontece quando você tem uma área dentro do continente que está abaixo da linha imaginária do nível do mar. A depressão relativa acontece quando ela está acima do nível do mar, porém mais baixo que um relevo próximo a ela. E a depressão periférica acontece às margens de uma área central, por isso que é periferia, as margens periféricas. Então, o relevo brasileiro ele é caracterizado por ser um relevo que compreende essas três macro-unidades. Nós vamos perceber que três foram os grandes cientistas que desenvolveram os estudos sobre o relevo do Brasil. Haroldo de Azevedo, Aziz Nassib Absaber e Jurandir Luciano Rous. Os três foram os responsáveis pelo processo de nomenclatura e definição do processo geológico do Brasil. Como o nosso país ele hoje se encontra em cima de uma placa tectônica e boa parte desse nosso país na faixa litorânea estava abaixo do mar na época pré-Pangea ou pré-Pângea, nós vamos perceber que o nosso querido estado de Pernambuco, por exemplo, o sertão e o litoral eles estavam abaixo do nível do mar. Contudo, há cerca de 220 milhões de anos, houve um início, um start desse processo de fragmentação da Pangea. Nesse processo de fragmentação, o Brasil hoje localiza-se em cima da placa sul-americana, certo? É um país que está central, no meio de uma placa, onde os grandes processos construtivos e destrutivos estão nas margens ou nas bordas das placas tectônicas. O nosso país ele possui o maior pico, que é o Pico da Neblina, com aproximadamente 3.014 metros de altitude. O nosso país ele tem relevos que podem variar de 220, 200 milhões de anos até cerca de 1 bilhão e 800 milhões de anos. Como nós temos aqui, por exemplo, no Parque Nacional do Vale do Catimbau, em Buíque, no sertão de Pernambuco, que é o segundo maior parque histórico e geológico do Brasil, só perdendo para São Raimundo Nonato, no Piauí. Nós temos um relevo que é uma chapada, uma pequena chapada, que ela tem aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de anos. Os cientistas eles fazem essa datação através do processo de bombardeamento de isótopos radioativos sobre as rochas e através do estudo de um acelerador de partículas. O território brasileiro ele tem vários outros tipos de relevo, por exemplo, como podemos citar canyons, como o cânion do Rio São Francisco. O que é um cânion? O cânion é uma grande depressão, certo? Uma grande forma de paredão que é escavado pela força de um rio. Por exemplo, há cerca de 200 milhões de anos, o Rio São Francisco ele passava por cima desse cânion. Na verdade, não existia o cânion. Aí, com o processo erosivo provocado pela força das águas dos rios, no caso pelo Rio São Francisco, a erosão chamada erosão fluvial, nosso rio ele foi escavando, e hoje, por exemplo, entre os estados de Alagoas e Sergipe, nós temos um grande cânion, um cânion formado pelas águas do Rio São Francisco, que tem paredões que podem chegar a mais de 100 metros na margem direita e aproximadamente 90 metros na margem esquerda. Lógico, bem menor, com a altitude bem inferior, por exemplo, uma altura bem inferior ao do Grand Canyon nos Estados Unidos, escavado pelo Rio Colorado, mas o seu processo de formação é idêntico.
Nós vamos ter também inselbergs, que são morros arredondados, extremamente desgastados pela ação do tempo. Esses inselbergs, eles estão presentes principalmente no agreste e no sertão de Pernambuco e do Nordeste por inteiro. Vamos ter também os mares de morros, que são pequenos morrinhos arredondados no formato de meias laranjas ou pães de açúcar. Morrinhos estes que estão presentes em toda a faixa litorânea, principalmente na área que outrora era cortada pela Mata Atlântica. Hoje, área praticamente devastada, onde só resta cerca de 6 a 8% de mata nativa, formando as grandes cidades, as grandes metrópoles brasileiras e o maior adensamento demográfico, número de pessoas por quilômetro quadrado do nosso país. Nós vamos ter também colinas, vamos ter também pequenas montanhas ou montes, vamos ter falésias, que são grandes paredões rochosos no litoral, que são altamente desgastados pelo processo de erosão marinha, pelo processo de solapamento, a pancada das ondas sobre a rocha. Processo este também chamado de erosão de abrasão. Então nós vamos ter os elementos que formam e transformam o relevo. Os elementos que formam o relevo são chamados de endógenos ou internos. E eles são 4, que nós vamos simplesmente analisar um por vez. Nós temos os elementos internos, que são o tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos ou movimento das placas tectônicas. Então vamos resumir em 3 basicamente. Tectonismo, movimento das placas tectônicas. Vulcanismo, erupção vulcânica, que pode ser dentro dos mares e oceanos, acima deles, ou seja, vulcões submersos e emersos. E vamos ter os tremores, os abalos sísmicos, que eles podem ser também chamados de terremotos, quando acontecem dentro dos continentes, maremotos, quando acontecem nos mares. Em sendo um maremoto, dependendo da sua intensidade, da sua profundidade, poderá provocar a ação de ondas gigantescas, altamente destrutivas, que vem do japonês tsunami, onda de Porto ou onda da morte. Nós vamos perceber que os elementos endógenos, que são esses 3, ou internos, tectonismo, vulcanismo, abalo sísmico, movimentação das placas tectônicas, eles são elementos construtores do relevo. Eles são os responsáveis pelo processo de formação do relevo. Já, por exemplo, nós temos os elementos externos do relevo, chamados de exógenos, que são os modeladores, transformadores ou aplanadores do relevo. Dentro dessa concepção, nós vamos ter os 4 principais elementos externos. São chamados de intemperismos, a ação do tempo no desgaste do relevo. Dentro desses intemperismos eu tenho o físico, o químico, o biológico e o antrópico. Intemperismo físico, por exemplo, os raios solares, a força do vento. Nós vamos ter o intemperismo químico, a chuva, a água da chuva, que é formado por uma composição dos átomos de hidrogênio e oxigênio, a fórmula química da água, que é o H2O. E nós vamos ter também o intemperismo biológico, provocado pela própria natureza, animais e o reino vegetal. E o intemperismo que, dentro das configurações geográficas, é o pior de todos, que é a ação do homem, também chamado de antrópico. Então, dentro desses processos intempéricos, as intempéries ou intemperismos, nós vamos ter as erosões. A erosão provocada pela água da chuva é a erosão chamada de pluvial, pluvius, do latim chuva. Nós temos a erosão provocada pelas águas dos rios, que é a erosão fluvial. A erosão provocada pelo choque das ondas ou da água dos mares e oceanos com a parte litorânea. Nós temos a erosão de abrasão ou marinha. Nós temos a erosão provocada pelo derretimento do gelo, também chamada de glacial. Nós temos a erosão térmica ou solar provocada pelos raios solares. E nós temos a erosão provocada pela força do vento, que é a eólica, além da erosão biológica e antrópica. Então, dentro desse contexto, dentro dessas intempéries, dos intemperismos, do desgaste, o solo brasileiro ele apresenta grandes macro-unidades do relevo, que são divididas, como eu disse no começo do vídeo, pelos 3 grandes cientistas responsáveis por essa divisão: Haroldo de Azevedo, Aziz Nassib Absaber e Jurandir Luciano Rose.
A classificação de Jurandir Luciano Rous é a mais completa de todas, certo? Ela é composta por 26 a 28 unidades do relevo, que são caracterizadas de acordo com o seu processo de localização geográfica. Ou seja, nós temos o Planalto Meridional, nós temos o Planalto Leste-Nordeste, nós temos o Planalto das Guianas, nós temos a Grande Planície Amazônica, nós temos a Depressão Centro-Periférica do Pantanal Mato Grossense. Então nós vamos ter, de acordo com o posicionamento do território brasileiro, uma forma de relevo específica a ele: planaltos, planícies e depressões. Outra característica dentro dessa formação do relevo é que esse relevo ele sofre uma degradação que é chamada de tempo geológico, que é diferente do tempo histórico. O tempo histórico é aquele que é dividido em pré-história e história, onde a pré-história é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Ou seja, paleolítico, idade da pedra lascada, neolítico, idade da pedra polida e a idade dos metais. Aí depois do aparecimento da escrita na região da Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme, surge a história propriamente dita, que está dividida em história antiga ou antiguidade, história medieval ou medievalidade, ou idade média. Nós temos a história moderna e a contemporânea. Na geografia é diferente. Na geografia nós temos as eras geológicas. Temos os éons, as eras e os períodos. O nosso planeta, ele, de acordo com os cientistas, tem uma variação entre 4,5 a 5 bilhões de anos. Geralmente é aceito entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos. Esse nosso planeta, ele até aproximadamente 3,7 bilhões de anos, era uma gigantesca massa incandescente, que quando ele se chocou com um outro planeta gêmeo chamado de Theia, nós tivemos a absorção desse planeta Theia, que era um mega meteoro, um gigantesco meteoro, ou um planeta irmão gêmeo que estava na mesma rota da Terra. Ao se chocar, esse planeta ele tinha uma grande concentração de níquel e ferro. Aí foi fundido ao planeta Terra, onde os materiais mais pesados, que são níquel e ferro, nesse manto gigantesco incandescente, eles foram se concentrando no centro. Por isso que o núcleo do planeta ele é formado basicamente por níquel e ferro. O núcleo interno é uma estrutura sólida, acredita-se, e o núcleo externo fluido ou pastoso, que em alguns livros e apostilas dizem que é líquido, formado por uma gigantesca massa de lava, de magma, a uma temperatura que pode variar entre 2.500, 4.500, chegando até 5.000 graus centígrados. O nosso planeta ele tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Foi justamente no choque de Theia com a Terra que originou-se a nossa Lua, que é o nosso satélite natural. Inclusive, alguns cientistas da NASA, esta semana, creio que segunda-feira, eles apresentaram um estudo científico na revista National Geographic Explorer, em que foram encontrados resíduos de Theia na Lua, ou seja, uma comprovação científica de que a Terra e Theia eles se colidiram há aproximadamente 3,7 bilhões de anos. Então, essa era geológica ela está dividida em éons, eras e períodos. Períodos estes que vão do aparecimento das primeiras rochas, períodos estes que vão do surgimento dos grandes seres pré-históricos, como por exemplo, né, os dinossauros, né? Dinossauron, aí vem do grego, né? Réptil terrível, sauron terrível e dino réptil, réptil terrível. Só que nem todos eram terríveis. Recentemente foi encontrado o menor dinossauro já registrado pelos cientistas em uma pedra de âmbar, em uma massa de âmbar. Ele era menor, por exemplo, do que uma galinha. Ele era basicamente uma ave com algumas cerdas no seu bico. Esses períodos de formação dos grandes répteis, eles estão do período Jurássico, Cretáceo e Triássico. Por isso o filme do grande Steven Spielberg ser denominado de Jurassic Park. Então nós temos a era proterozoica, nós temos o período pré-cambriano, cambriano, aí temos a paleozoica, mesozoica e a cenozoica. Nesse período, na era cenozoica, o período quaternário é onde está o surgimento da raça humana, dos seres humanos e da megafauna,
os animais de grande porte, que eles foram extintos ou então passaram por uma adaptação biológica durante a última grande era glacial há mais de 11 mil anos. Nós tínhamos, por exemplo, animais como o mastodonte, um ser primitivo do elefante que poderia pesar até mesmo 15 toneladas e ter mais de 9 metros de altura. O tigre de dentes de sabre, que em 4 patas ele tinha mais de 2,5 metros de altura. Ou seja, eram gigantescos animais. Daí o nome de megafauna. Nós temos também seres humanos primitivos, os neandertais, Homo sapiens, que vieram a ser depois da cadeia evolutiva, e sapiens sapiens. Nós temos na cadeia evolutiva os primeiros seres humanos, os hominídeos, chamados de Australopithecus pithecanthropus. Depois nós tivemos o Homo do Neandertal, nós tivemos o Homo de Cro-Magnon, o Homo habilis, o Homo erectus e posteriormente o Homo sapiens e o Sapiens sapiens, que é a nossa categoria genética. Dentro desse processo da evolução da geologia e da geografia, dos períodos das eras geológicas e dos éons, nós, seres humanos, temos uma participação muito pequena na idade geológica. Se fôssemos comparar o nascimento ou o surgimento dos seres humanos com a idade da Terra, a um período de 1 ano, nós teríamos nascido às 23 horas 58 minutos do dia 31 de dezembro, ou seja, teríamos aproximadamente 2 minutinhos de vida em relação ao ano inteiro dos seus 365 anos, 365 dias e 6 horas, o período de 1 ano. É isso por hoje. Um grande abraço do Fofinho, Titio Heraldo, amo vocês e até a próxima!